Boa noite a todos os ouvintes deste canal. Eu me chamo João Ricardo Oliveira, tenho 58 anos e moro em uma pequena cidade que está localizada no estado do Maranhão. Para muitos, pode até parecer loucura o que estarão ouvindo através deste canal. Se na noite de todo o acontecimento eu mesmo não estivesse vivenciado tal manifestação sobrenatural, eu jamais teria acreditado. Pois sou, ou melhor, eu era completamente cético a estas crenças e histórias. Bom, tudo aconteceu no ano de 1997 a 1999. Por não ter certeza, não vou afirmar o ano. Para que vocês entendam o ocorrido, eu irei começar contando o que acabou me levando até o lugar, onde acabei sendo atacado por aquela criatura infernal. Minha família é uma família bastante comum na pequena cidade que moramos. Existe uma represa bastante conhecida, principalmente pelas espécies de peixes que são pescados naquele lugar. Todo acontecimento macabro ocorreu nas proximidades desta mesma represa. E antes de contar sobre este ocorrido, vocês saberão o motivo que me levou a cometer a loucura de passar a noite neste mesmo lugar. Pois bem, desde pequeno sempre ouvi muitos comentários sobre aquele lugar. Muitas pessoas falavam sobre caixões que apareciam pelos caminhos que levavam até a represa. Outros falavam sobre uma procissão que era avistada durante as noites. Ninguém tinha uma resposta para estes acontecimentos. Somente falavam que eram pessoas vestidas de capas negras e em suas mãos carregavam o que pareciam ser lamparinas, o que acaba deixando estes encontros ainda mais interessantes. É que tão logo as pessoas passavam por onde a procissão vinha caminhando, não se encontrava nada e nem ninguém. Somente depois de um bom trecho da estrada já ter sido feita, bastava olhar para trás para perceber que a procissão já havia passado. De tantas histórias contadas sobre o caminho que levava até a represa, sempre fiquei com uma guardada em meus pensamentos. Meu avô sempre dizia que neste caminho existia um lugar conhecido como Serrinha dos Monges. O lugar era bastante conhecido devido à sua beleza peculiar, pois lá existia um certo ponto da estrada, onde havia uma subida bastante íngreme. Então, quando completava aquele caminho e chegava ao seu final, era possível ficar entre grandes paredões que se formavam à frente e ver o nascer do sol. Lembro-me com exatidão meu avô contando que certa vez, depois de passar com a sua carroça por este lugar, um vento muito forte soprou em sua direção. Coisa que nunca havia acontecido antes acabou acontecendo naquele dia, pois os cavalos que puxavam a carroça acabaram ficando bastante arredios e não saíam do lugar. Foi bastante custoso fazê-los se acalmar e voltar a andar. Depois de alguns dias terem se passado deste acontecimento, meu avô acabou pedindo para seu compadre ir até a sua casa, pois ele tinha algo a lhe contar. Então, no meio daquela prosa, eu acabei ouvindo meu avô contar ao seu compadre Antônio que vinha sonhando com a Serra do Monge. Ele também dizia que em seus sonhos ele via um de seus cavalos batendo com os seus cascos no tronco de uma árvore. Esta mesma árvore estava com seus galhos carregados de frutos tão amarelos que mais pareciam moedas de ouro. Antônio, depois de ouvir tudo aquilo, acabou falando a meu avô que aquilo só poderia ser um aviso,
que provavelmente aos pés daquela árvore existia algo bastante valioso enterrado. Mas Antônio também falou que se meu avô fosse até aquele lugar que tinha visto em seus sonhos, ele tinha que se preparar e também acreditar que lá naquele lugar existia algo que poderia mudar a sua vida. Antônio comentava com meu avô que aquele lugar era bastante conhecido por suas lendas bastante antigas e também acabou revelando o motivo da serra ser chamada de Serra do Monge, devido aos enormes paredões serem bastante íngremes. A população mais antiga que morava nas proximidades daquele lugar confirmavam boatos que monges desciam aqueles enormes paredões amarrados em cordas, cavavam sobre a serra, então eles escondiam panelas de ouro naquele lugar. Confesso a vocês que ouvir aquilo me deixou bastante intrigado, e desde então, sempre que eu passava perto daquele lugar eu olhava para a serra e me lembrava do que meu avô e seu compadre conversavam. Meu avô foi até o lugar que sonhava e tão logo encontrou a árvore, antes mesmo de começar a cavar sobre os pés daquela árvore, ele contava que o tempo enfeiou para a chuva. Ficou tão escuro como se fosse noite. Quanto mais ele cavava aos pés daquela árvore, mais o vento soprava em sua direção. Foi então que o medo acabou o tomando naquele lugar. E por não confiar e acabar temendo por sua segurança, quando ele bateu em algo e encontrou um grande tacho de ferro, no momento em que ele removeu a tampa, era uma grande quantidade de vermes. Ele nunca mais naquele lugar, e antes mesmo da sua morte, ele acabou me falando que se não fosse pelo medo, hoje em dia nossas condições de vida seriam bem melhores. Acredito que muitos de vocês já devem estar imaginando onde vou chegar. Acabei cometendo a loucura de ir atrás das tais panelas de ouro que os monges escondiam sobre os paredões da serra. Lembro-me que durante o início de uma manhã, antes mesmo de o sol projetar seus raios solares em meio à escuridão, eu e mais alguns amigos decidimos ir até a represa pescar. E se a pescaria fosse realmente boa, passaríamos a noite na barranca do rio. Conforme a tarde ia se aproximando, a pescaria ia ficando cada vez melhor. O que não foi pego de peixe durante o dia, em poucas horas com a chegada da tarde acabamos pegando. Eu ouvi algum de meus companheiros ainda brincarem e falarem: alguma coisa está nos prendendo neste lugar. Como vamos embora, sendo que o rio não para de nos ofertar peixes? E assim fomos até a boca da noite. Antes das 10 horas eu acabei me afastando um pouco do resto do pessoal, pois eu queria ir até próximo à serra. Então, enquanto eu caminhava por entre a mata, existia o que parecia ser grandes dutos de água, por onde desembocava outro rio, e suas águas se ajuntavam onde estávamos pescando. No momento em que eu passava por frente a estes dutos, ouvi por 3 vezes a voz de um de meus companheiros de pesca chamando. E aquela voz pronunciava: Oliveira, vem aqui rápido. Olha o que eu encontrei. Claro que ouvir aquilo me deixou completamente apavorado. E quando fiz menção em continuar mais uma vez, fui chamado. Oliveira, venha me ajudar rápido. Então acabei cometendo o que não sei se posso chamar de erro. Acabei indo em direção à voz que me chamava.